Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Papel de Parede Amarelo da Charlotte Perkins Gilman. Eu vou dizer de antemão que eu não li a versão física desse livro, que foi publicada, se eu não me engano, no ano passado pela José Olímpio. E eu sei que a edição tá muito boa, tem um prefácio da Marcia Tiburi que todo mundo tá falando que é muito bom. Só que, como esse conto já entrou em domínio público, eu achei na internet a versão na íntegra dele, só que sem o prefácio e o pós-fácio e tudo mais. E foi essa versão que eu li. Então os meus comentários vão ter a ver puramente com o conto, sem esse adendo da Márcia. Eu quero muito pegar esse livro físico, pelo menos para poder ler esse prólogo, porque eu acredito que seja muito bom, mas enfim, por enquanto não foi essa a versão que eu li. Pois bem, esse conto ele foi escrito em 1890 e ele é considerado um dos mais importantes contos feministas da história. Eu acho que saber dessa informação antes da leitura foi crucial para o meu entendimento da obra, porque ela é uma obra que, apesar de fina, é muito densa e complexa, ela é extremamente metafórica. Se eu tivesse pegado ela no escuro, assim, só pelo título, provavelmente eu não conseguiria captar a fundo o seu teor. Eu acredito que o gênero desse conto possa ser o thriller psicológico, porque você vai viver uma grande viagem dentro da cabeça da personagem. E o que acontece, assim, falando da história em si? Essa mulher, que é a narradora em primeira pessoa, ela tá sofrendo de depressão, ansiedade, algum problema emocional, mental, e ela é diagnosticada pelo seu marido, um homem, e pelo seu irmão, outro homem, como ligeiramente depressivo ou algo do tipo, e o que eles prescrevem para ela é que ela tenha silêncio, reclusão, enfim, que não faça nada que possa cansar. E aí o marido decide se mudar com ela por 3 meses para uma casa de veraneio, assim, de fazenda, uma casa que eles arrendam. E chegando nessa casa, só os dois, né? Eles deixam o filho bebê deles na casa deles mesmo. E então o marido escolhe o quarto em que eles vão ficar hospedados. E esse quarto, ele tem grades nas janelas. Então a personagem pensa até que foi o quarto de uma criança antigamente, mas isso só dá mais aflição no leitor, porque a gente percebe, assim, esse cenário até como um quarto de hospício mesmo, assim, um lugar onde ela estivesse realmente presa. E além dessas grades, esse quarto tem um papel de parede amarelo que ela odeia desde o primeiro segundo, assim. Ela cisma com esse papel de parede e ela fica dentro desse quarto confinada. A única coisa que ela tem para observar, além da vista, que não é grandes coisas, é o papel de parede. O marido não dá atenção aos desejos dela, ao que ela pensa, ao que ela sente, e ela quer agradar esse marido porque ela acha que tudo que ele tá fazendo é pro bem dela. Ela se sente ingrata muitas vezes por escrever escondido dele, por pensar escondido dele, porque ela acredita que ele quer o bem dela e que ele tá fazendo isso porque ele acha que é certo. Isso me soa muito assim como relacionamento abusivo, porque ela fica o tempo todo evidenciando esse marido e a gente sente que ela tá presa naquilo e que ela não tem voz nenhuma e que ele que dá as ordens e que ele decide o que é melhor. Ela fala muitas vezes no livro que ele sempre sabe o que é melhor para ela e que por isso ela não faz nada sem pedir a opinião dele. Então isso, principalmente hoje em dia, soa terrível quando a gente lê, né? Mas enfim, ela tá lá sozinha nesse quarto com esse papel de parede que ela detesta e ela fica encarando ele dia após dia. E o conto é isso, é um grande devaneio que ela tem, pensando na própria vida e pensando nesse papel de parede. E aí ela começa a enxergar em determinado momento mulheres dentro desse papel de parede, mulheres engatinhando, mulheres querendo sair dali, querendo se arrancar dali. O que isso quer dizer, metaforicamente? Vocês me perdoem se eu estiver equivocado, mas foi a minha interpretação e, enfim, eu acredito que depois que a gente sabe que é um conto feminista, isso fica meio óbvio. São as mulheres tentando sair do papel em que elas sempre foram colocadas, né? Esse papel do que a mulher deveria fazer e de que ela devia ser submissa e de que ela tinha determinadas funções e os homens outras. Então, quando ela tá ali confinada, observando esse papel, ela vê mulheres querendo sair do lugar onde elas foram colocadas. E até esse papel, ele, em algumas partes dele, ele tá como se fosse arrancado. E no início ela pensa que foram as antigas crianças que moraram nesse quarto que fizeram esses estragos, mas depois ela começa a acreditar que foram as mulheres do papel de parede que fizeram aquilo para conseguir uma janela, para conseguir escapar dali. Além do papel da mulher em relação ao homem e à sociedade, uma outra coisa que foi
apenas pincelada, mas que me chamou a atenção, foi o momento em que ela fala que bom que era ela que estava ali naquele quarto e que o bebê não tinha ido, porque pra ele ela desejava coisa melhor. E me veio na hora, assim, desse outro papel da mulher, que é essa elevação da condição da maternidade e dela querer sempre se sublimar em relação aos filhos e de querer sempre o melhor para os filhos, mesmo que esteja acontecendo coisas ruins com ela, ela ainda pensa que bom que o filho não tá vivendo aquilo. E eu imagino que quando você tem um filho, isso deve ser um pouco natural, não sei, mas não deixa de ser algo que foi construído pela sociedade e, enfim, eu achei essa frase forte, eu achei que a autora também quis demarcar ali que existia ainda essa condição do papel da maternidade, que ela queria deixar isso marcado na obra dela, que ela já percebia como algo que também talvez devesse ser debatido. Agora, sobre a origem desse conto, eu confesso que não investiguei muito a respeito, mas ouvi dizer que muita gente acredita que esse livro é pelo menos um pouco autobiográfico e que a Charlotte estava descrevendo um pouco do que ela mesma pensava e sentia, enfim. Eu não duvido, porque eu li que ela também teve problemas psicológicos e todas essas questões devem ter rondado a cabeça dela, até porque se não tivesse rondando a cabeça dela, ela não teria escrito um livro tão profundo a respeito, né? Então, não duvido, mas é uma informação que eu não posso confirmar. De qualquer forma, é um conto que eu recomendo bastante, é um conto muito forte, é muito antigo, então eu acho que ele tem um peso histórico bastante interessante e com certeza é uma leitura que não pode aí faltar no currículo feminista das pessoas, pra gente ver que já se falava sobre isso há muito tempo atrás e que é importante que até hoje a gente continue falando, afinal de contas, até hoje a gente está tentando sair desse papel de parede amarelo. Espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, um beijo enorme e até a próxima. Tchau! Jesus, eu apertei o play e o celular voou. Acontecem coisas.